Para muitas pessoas, o juízo final é apenas uma farsa. Primeiro ponto, você precisa entender. A Igreja Católica mentiu para você. Segundo, pastores te enganaram. E o terceiro, você não será julgado. Mas deixa eu te explicar de uma maneira mais clara sobre este assunto importante. Perguntas e respostas sobre temas bíblicos. O juízo final é uma invenção católica? Bom, na realidade, o juízo final existe sim, mas não é para os que seguem a Cristo. O juízo final, pregado pela Igreja Católica, que afirma que todo ser humano nascido de mulher, crente ou descrente, tem que comparecer perante o juízo final. Na realidade, os salvos vão julgar os anjos no dia do juízo final. Os crentes em Cristo só serão julgados no tribunal de Cristo e não no juízo final. No livro de João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Os salvos em Cristo, se você acredita que Cristo nasceu, você acredita que Cristo foi enviado por Deus e acredita em Deus, você está salvo. Não deixe esses líderes religiosos colocar coisa na tua cabeça e dizer que você não está salvo, que a sua salvação está em risco. Não, é muito simples, basta somente crer. Os salvos não perdem a salvação, já estão justificados, é só crer em Deus, em Cristo, é simples assim. Hebreus 7:25 diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproxime de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Hebreus 10:10 diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. E em João 3,15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê que Cristo foi enviado por Deus e acredita e confessa que Jesus Cristo vem em carne, você já está salvo. Não tenha dúvida da sua salvação. Cristo, Yahshua, disse que para receber a salvação, que é de graça, basta apenas crer nele e em seu Pai. João capítulo 5, versículo 24, diz: na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A salvação, meu amigo, é um presente de Deus. E só basta crer, apenas isso. Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Pois todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora justificado das ofensas que lhes fizemos, através da redenção que há em Jesus Cristo. A salvação ela é dada através de Cristo, e não pelo teu merecimento. Então, na Bíblia, nós temos 3 julgamentos que você precisa entender. Esse julgamento criado pela Igreja Católica do juízo final, que todos os seres humanos, tanto crentes, tanto não crentes, vão participar, é uma mentira. Existe uma distinção e existe 3 tribunais de Cristo, ou seja, 3 tribunais na Bíblia. O primeiro tribunal é chamado Tribunal de Cristo, o segundo o julgamento das nações e o terceiro o grande trono branco. Vamos falar sobre o primeiro tribunal, que é o Tribunal de Cristo. E lembre-se, se você participar do primeiro tribunal, que é o Tribunal de Cristo, você não estará condenado. A sua salvação está garantida. Pode ficar tranquilo. E como eu posso obter a salvação? Apenas crer em Jesus. O Tribunal de Cristo será um julgamento onde todos os cristãos irão ser julgados para galardoões e não para condenação. E mesmo quem não fez nada, mas crer em Cristo, será salvo mediante a oferta de Cristo. Em 2 Coríntios 5,10 diz: porque todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Cada um de nós receberá o que merecer pelas coisas boas ou más que tiver feito neste corpo terreno. A salvação não é um mérito de cada um. A salvação é um mérito de Cristo. Ninguém é salvo por suas obras, mas pelo sacrifício de Cristo. E qual foi o sacrifício dele? Morrer na cruz? Não, esse não era o plano do Criador. Cristo foi assassinado.
O sacrifício de Cristo foi ter deixado a sua glória, deixado o seu reino e vir na terra numa forma corpórea, numa forma humana, para nos resgatar da enganação de Satanás. Efésios 2 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em 1 Coríntios 3,15 diz a Bíblia: se alguém construir e se queimar, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, o dia do tribunal de Cristo é para os cristãos. Se você trabalhou para Cristo e fez alguma coisa de bom, você receberá o seu galardão. Caso contrário, você não receberá, mas será salvo. Por quê? Porque você creu na pessoa de Cristo, porque você o aceitou como seu Messias, porque você reconhece o sacrifício dele na cruz do Calvário por você. Você reconhece o sacrifício dele de ter deixado o seu reino, a sua glória, e vir na terra para nos resgatar da prisão mental. O cristão deve se preocupar com suas obras para receber galardão, e não com sua salvação, pois se ele crer, já está salvo. Tudo que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vós serve. Colossenses 3:23. E em 2 João 1:8 diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos o inteiro galardão. Galardão, meu amigo, significa recompensa por serviços relevantes que foram prestados. É uma espécie de prêmio, uma distinção pela realização de algum trabalho. O segundo julgamento é o julgamento das nações. O julgamento das nações ocorrerá após a grande tribulação. Cristo retorna e separa as nações uma das outras, e os que estiverem à sua direita serão salvos. Os que estiverem à sua esquerda serão condenados e não participarão do governo do milênio. A referência bíblica está em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á o seu trono na glória celeste. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então eles dirão aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Os salvos vão julgar as nações. Então entenda que essa conversa fiada, dessa farsa desse juízo final criado pela Igreja Católica e pelo sistema evangélico, que todos vão participar do juízo final, é uma farsa. Se você crê em Cristo e o aceitou como seu Salvador, fique tranquilo, você está salvo. Porque é mediante a crença, é crer nele. Em 1 Coríntios 1:2 diz: não sabeis que vós hão de julgar o mundo? E o terceiro julgamento é o julgamento do juízo final. Esse é o julgamento para os ímpios e não para os cristãos. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se o livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O juízo final é para dar fim a tudo que se conhece como maldade. As Escrituras dizem que o mal deixará de existir para sempre. Salmos 37, versículo 10. Dentro de pouco tempo, os maus deixarão de existir. Ok, meus irmãos? Que o Criador te abençoe e te dê pleno conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará.